Às vezes o paciente fala assim: "Ah, parece ser uma alergia, parece ser uma conjuntivite que não melhora", procure um oftalmologista, porque quanto mais cedo a gente trata, melhores são os resultados. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje abrimos a porta do consultório para uma pessoa muito especial, inclusive esposa de um outro oftalmologista que já esteve aqui conosco. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de conhecer casais que estão trabalhando juntos, e eles trabalham juntos porque são da mesma especialidade, não, da mesma... Somos da mesma especialidade, mas diferimos na subespecialidade. Pronto, e vocês vão entender porque nem eu entendia, né? Ela é especialista em uveites e Retina. retina. Doutora Vanessa, seja muito, muito, muito bem-vinda e, por gentileza, apresente-se. E uma das primeiras coisas que a gente pede é para conhecer justamente a especialidade, no que você se especializou, como é que foi esse trajeto para a medicina, né, até esse momento atual, que inclusive vocês estão em clínica própria já há 3 anos, né? 3 anos, Mirar completando agora em janeiro 3 anos. Maravilha, bem-vinda. Muito obrigada, Carolina. Bom, eu sou Vanessa, eu sou de Goiânia, sou filha de médico, meu pai é neuropediatra, neurologista infantil, mas eu não quis nem seguir a área dele e nem ficar em Goiânia. Então, fiz faculdade no Paraná, Universidade Estadual de Maringá, depois fiz oftalmologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, depois fiz meu fellowship, a subespecialidade em retina, aqui em Brasília, depois uveites em Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas, e vim para Brasília em 2014 trabalhar, e estou aqui desde 2014, trabalhei num grande hospital, e há 3 anos decidi aí abrir minha clínica própria e estamos muito felizes lá na nossa Mirar Oftalmologia. Explica para a gente, eu sempre acredito ainda, né, que a nossa audiência tem dúvidas sobre essa questão, mas oftalmologista não é tudo a mesma coisa? Não vai, todos não medem grau? Como é que isso, né, funciona? E como eu já sei, tem especialistas em catarata, outros que fazem cirurgia. Na sua especialidade, o que que você trata? O que que é essa uveíte? Quais são essas doenças da retina? Dá uma clarificada para a gente, até para a audiência saber quando te procurar. Sim. Antes de ser especialista em retina e uveites, né, eu sou oftalmologista geral, então fazemos óculos. Muita gente me pergunta: Vanessa, você faz óculos? Sim, também faço óculos. Mas claro, eu me especializei na área do fundo do olho, né, que é a retina, que todo paciente, por exemplo, com diabetes e hipertensão precisa fazer exame de fundo de olho, né, o exame de mapeamento de retina pelo menos uma vez ao ano, porque essas doenças podem atingir os vasos da retina. Igual, por exemplo, o diabetes pode dar problema no cérebro, no rim, no coração, ele também pode dar um problema na retina. E o retinólogo, né, o especialista em retina, ele tem a vantagem de a gente conseguir visualizar diretamente o fundo do olho. Então, a gente dilata a pupila com uma lente, a gente visualiza diretamente os vasos da retina. Então, o especialista em outras áreas, por exemplo, endocrinologista ou nefrologista, geralmente eles pedem para a gente o exame de fundo de olho, porque aquele dano do vaso da retina, ele pode mostrar para a gente se está tendo danos em outros vasos do corpo. Então, é um exame assim, muito rápido, muito simples, mas muito rico, né?
E na área de uveites, a gente trabalha tanto com doenças inflamatórias quanto infecciosas. Então, pessoas que têm problemas de doenças autoimunes, doenças reumatológicas, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, sarcoidose, espondilite anquilosante, várias doenças reumatológicas podem ter esse processo inflamatório intraocular, que são as uveites. E causas também infecciosas, por exemplo, gente, sífilis, uma doença sexualmente transmissível, pode atingir os olhos. Então, às vezes, a primeira manifestação que a pessoa tem de uma doença ou inflamatória ou infecciosa são nos olhos. Isso eu acho, assim, muito, muito bonito da minha especialidade. Uau, nem imaginava que tivesse, né, esse impacto. Então, provavelmente, um ginecologista também vai indicar para que essa pessoa, ou qualquer pessoa que já saiba que tenha sífilis, muito provavelmente no especialista que ela foi, ele já avisou que pode haver esse problema, ou você ainda acredita que tem muita gente que não saiba dessas probabilidades, desses problemas que podem acontecer na visão provenientes de outro problema no corpo? Isso. No caso da sífilis, por exemplo, quando ela atinge o olho, ela já atinge uma fase mais tardia, que passou batido aqui, aquelas lesões na parte genital, passou batido, e aí aquela infecção foi atingir os olhos. Então, quando a gente trata ali a parte ocular, a gente trata de uma forma sistêmica, não é com colírio, né? A gente trata com antibiótico sistêmico, e aí vai melhorar a doença como um todo. E tem a principal causa de uveíte, né, no Brasil é a toxoplasmose, aquela doença que as grávidas se preocupam muito porque pode transmitir para o bebê. Então, a toxoplasmose é a principal causa de uveíte que atinge o fundo do olho, que é a uveíte posterior. Então, é uma causa, a gestante pode pegar a toxoplasmose, passar para o bebê, e aquele bebê pode ter comprometimento Também. da retina pela toxoplasmose. Então, é muito amplo, assim, tanto a retina quanto a uveíte é uma área muito ampla, porque são doenças do corpo atingindo o olho, né? A nossa área ela é muito específica ali, né? De alta tecnologia, mas o olho pertence ao corpo, né? Então, tudo que circula ali no sangue também está circulando ali no nosso olho e na retina. E quando você trouxe agora a questão do bebê, que pode também ter esse problema, então, em toda e qualquer idade pode haver problema na retina, ou uma criança pode ter uveites, por exemplo? Sim, a gente tem pacientes de retina e uveites desde bebês, por exemplo, retinopatia da prematuridade. Um bebê que nasce prematuro pode ter um problema na retina, que é a retinopatia da prematuridade. Crianças, por exemplo, que têm alguma doença reumatológica, artrite idiopática juvenil, presente nas crianças e adolescentes, podem ter uveites. Pessoas que têm diabetes, retinopatia diabética é a principal causa de cegueira na população economicamente ativa. Então, a pessoa que tem diabetes ali, com 40, 50 anos, que não cuidou, pode ficar cego, e é a principal causa de cegueira nessa faixa etária. Até o idoso, né, que problema de retina mais frequente ali no idoso, depois de catarata e glaucoma, é a DMRI, degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina que aparece no idoso, e que é a principal causa de cegueira em países desenvolvidos no idoso. Então, realmente é uma área que é desde o bebê até o idoso aí de 80, 90, 100 anos. Tem paciente de todas as idades mesmo. E o que ainda é obscuro que faz com que as pessoas não cheguem até você e pode ser que fiquem, né, realmente cegas, ou esses pais que têm adolescentes e crianças, você me falou, eu me lembrei de uma mocinha que eu conheci, que são muitas crianças, né, que têm a diabetes, eles provavelmente já, porque é importante procurar cedo, né? Como que tem funcionado isso? Qual é a idade de levar? Ou já sabe que tem diabetes, já tem que ir até você?
O diabetes, ele tem um tratamento na retina muito eficaz. Então, existe tratamento para a retinopatia diabética. Laser, injeção intraocular, cirurgia, existem vários tratamentos para a retinopatia diabética. O problema de quem fica cego pelo diabetes é, infelizmente, o diagnóstico tardio. Então, todo paciente com diabetes deve ser examinado o fundo do olho pelo menos uma vez ao ano, de preferência com oftalmologista especialista em retina. Porque nas fases iniciais, a gente está ali acompanhando, o paciente pode ter diabetes, não ter nenhuma alteração no fundo do olho, que é o que a gente deseja, mas se por um acaso ele não tiver um controle da glicemia e ele tiver a retinopatia diabética, quando a gente trata cedo, aquela retinopatia diabética, ela vai estabilizar. Então, é realmente uma dó a gente pegar um paciente que chega para a gente com descolamento de retina diabético, porque não foi de uma hora para outra, isso foram anos. Então, se tivesse intervido ali lá atrás, evitaria uma cegueira, né? Fazendo um tratamento aí super disponível aí pra gente, né? Laser e injeção intravítrea. Deixa eu ver se eu entendi. A uveíte, ela só acontece na retina. Não, a uveíte ela é uma inflamação que ela pode atingir a parte da frente do olho, que a gente chama de uveíte anterior, e também ela pode atingir as partes mais profundas, que é no fundo do olho. Por exemplo, a toxoplasmose, que geralmente atinge a retina. Então, a gente tem a uveíte em diferentes segmentos anatômicos do olho. Às vezes só na frente, que é anterior, às vezes no meio, que é a parte uveíte intermediária, e às vezes posterior, que atinge a retina. Então, não é só na retina, não, a uveíte. E a uveíte, ela vem através do sangue, de vasinhos que irrigam ali os olhos, nas periferias dele, apesar que você falou que também vai no meio, né? Isso. Mas sim, em geral, esse sangue ali que está circulando no nosso corpo, ele também atinge o olho e aí pode haver uma infecção, né, como o caso de toxoplasmose, tuberculose, sífilis, ou inflamatória, como, por exemplo, lúpus, vasculites e doenças reumatológicas em geral. Essas autoimunes que são provenientes do intestino, como Crohn ou celíacos também ou não? Sim, doenças inflamatórias intestinais também estão associadas a uveites. Então, quando chega um paciente para a gente com uma uveíte sem diagnóstico nenhum de doença infecciosa ou inflamatória, a gente começa a fazer um grande screening, a gente solicita vários exames ali, e aí, de acordo com o que a gente acha nos exames e no paciente, a gente encaminha para o especialista. Então, vou te dar um exemplo, uma uveíte anterior, que acomete só a parte da frente do olho, em um homem jovem. O paciente chega lá com dor, olho vermelho, fotofobia, aversão à luz. A gente fala, você tem alguma doença reumatológica? Ele fala assim, não. Aí eu falo, você tem dor aqui na lombar? Nossa, tenho. Vivo fazendo corticoide por causa dessa dor. Tem aqui na dor na pelve? Tem. Tem artralgia, dor na articulação? Tenho. Você olha, pode ser que seja uma espondilite. Aí a gente pede os marcadores para a doença e, vindo positivo, a gente encaminha para o reumatologista fazer aí o acompanhamento sistêmico. Então, às vezes, a primeira manifestação da doença reumatológica é no olho. E às vezes é o contrário, o paciente vem do reumatologista, olha, Vanessa, estou te encaminhando um paciente aí com lúpus que está com baixa de visão. Será que está tendo alguma vasculite? E aí, vice-versa, eles encaminham para a gente. Porque se houver, o pior que pode acontecer é uma cegueira. Sim. E entende-se que, baseado no que você falou, a pessoa chegou com esse problema, você como médica já se atentou que pode ser isso, você encaminha para um outro profissional. Sim. E entende-se também que esse outro profissional, que já sabe que são problemas que podem acontecer vindo provenientes dessa doença, também vão indicar, né, um oftalmo especialista para que evite-se, né, esse problema. Agora, se essa pessoa tem ou diabetes, ou alguma das doenças reumatológicas que você trouxe, ou inclusive essas autoimunes intestinais,
e não ouviu. Como é que essa pessoa tem a autonomia de falar, opa, peraí, já que eu acabei de ouvir isso, qual é o procedimento? Ela vai diretamente a você, tem que procurar, porque as pessoas têm que ser avisadas, né, Vanessa? Sinais de alarme que a gente fala, né? O que você precisa prestar atenção se você tem alguma doença reumatológica ou sistêmicas. Primeiro, baixa de visão, embaçamento visual. Dor, olho vermelho e intolerância à luz, fotofobia. Isso aí são sinais de que algo está acontecendo no olho e pode ser uma manifestação dessas doenças sistêmicas. Então, não ignorar esses sinais. Às vezes, o paciente fala assim, parece ser uma alergia, parece ser uma conjuntivite que não melhora. Procure um oftalmologista, porque quanto mais cedo a gente trata, melhores são os resultados. Vamos fazer uma listinha, assim, só para que as pessoas saibam quais são essas doenças sistêmicas que impactam diretamente a saúde, né, da retina, a saúde ocular, a visão, para que as pessoas também fiquem atentas, porque a gente falou dos sintomas, agora quais são as doenças? Primeira de todas, diabetes. Diabetes tipo 1 ou tipo 2, né? Muito relacionado a doenças na retina. Hipertensão arterial e doenças renais também tem associação direta ali com o fundo do olho. Doenças infecciosas, todas elas, e doenças reumatológicas e autoimunes. Em geral, os médicos, né, os especialistas já encaminham, né, para a gente, e quando não encaminham, os pacientes têm que ficar muito atentos quanto a esses sinais. Baixa de visão, dor, olho vermelho, fotofobia são muito importantes para a gente como sinal de alarme. Vamos falar um pouquinho da Mirar? Quando você fundou, né, decidiu criar, você quis se diferenciar de alguma forma, né, no atendimento humanizado, tempo de consulta, que são um dos diferenciais. O que faltava no mercado tradicional que você decidiu abrir a sua própria clínica? Eu recebo pacientes de alta complexidade, né, casos de alta complexidade, tanto na área de retina e uveites, e eu sentia muito falta ali de um tempo de consulta, né, de eu conseguir entender aquele paciente de uma maneira mais global, mais sistêmica, e de o paciente ter um acesso a mim muito fácil. Então, o paciente tem meu telefone, aconteceu alguma coisa, eu saber para qual médico eu referencio ele, eu conseguir vê-lo em crise muito rápido. Então, a ideia inicial da Mirar foi essa, fornecer mesmo um atendimento de muita qualidade para esses pacientes de alta complexidade, que eu já tinha ali, né, eu já acompanhava esses pacientes, mas eu sentia falta de eles terem um acesso mais rápido a mim, assim, e eu poder trocar com outros profissionais meus, da minha confiança, né, e dos outros que confiam no meu trabalho, de poder me encaminhar e eu ter muita segurança ali que aquele paciente ia ser realmente muito bem assistido e acompanhado ali na demanda dele. Então foi um projeto que eu não sabia se seria possível, né, se teria espaço para isso, mas deu muito certo. E eu tenho recebido esses pacientes, eu sou muito grata aos médicos que me encaminham e confiam no meu trabalho. E vice-versa, né, porque ter essa possibilidade de estar num lugar seu, a gente ouve, né, e eu acho que agora, ouvindo de você, isso se valida também, quando você trabalha ou num hospital ou em numa empresa particular, assim como indústria farmacêutica, né, tem situações ali que você precisa indicar. E se você tem todos os médicos dentro do corpo clínico do local que você está, é até ruim, né, quando você quer indicar outra pessoa. E sendo o seu próprio estabelecimento, essa escolha fica muito mais voltada para a qualificação do profissional que você quer indicar, né? Exatamente, eu tenho muita autonomia e liberdade para encaminhar aquele paciente para alguém, assim, tecnicamente muito bom, né, de uma pessoa de realmente um profissional da minha confiança, assim, isso é muito nobre e às vezes os pacientes precisam de especialistas que nem são da minha área e me escrevem, Vanessa, eu estou precisando de um especialista, você conhece tanta gente, e isso realmente
o tratamento fica muito mais completo, né? Então, assim, eu fico muito segura quando eu encaminho para uma pessoa da minha confiança que sabe como eu trabalho, eu também sei como essa pessoa trabalha e o paciente fica realmente muito bem assistido. Eu acho que, assim, o paciente, em termos de qualidade de assistência, ganhou muito depois que eu abri aí a Mirar. Que maravilha. E, inclusive, essa é uma das premissas, né? E, inclusive, a condição sine qua non para que o profissional venha para o consultório aberto. É que profissionais indiquem os profissionais Uhum. e tem muito peso, porque você está ali, você está vendo, você sabe como trabalha. Então, quando um profissional indica outro, a gente tem aí essa credibilidade dobrada. E se você ainda não sabia disso, eu procuro sempre reafirmar essa informação. Os profissionais que chegam hoje no consultório aberto, eles vêm indicados de profissionais que já receberam indicação e que nós fazemos uma pesquisa no conselho para que você também tenha essa tranquilidade. Acho que a gente não existe como trazer total clareza ou certeza, até porque risco acontece em todo lugar, mas onde a gente pode chegar, e principalmente nessa questão da indicação, né, quando eu ouvi você falar, melhora muito o trabalho. Uhum. Né? Vocês que estão ali sabem muito mais do que pacientes, quem realmente são profissionais, né? E a gente espera que sejam vários, mas o que a gente vê aí, e inclusive no nosso YouTube, tem um compilado de vídeos de profissionais que já geraram tanto problema e que nem são muitas vezes profissionais. Acho que o desafio é ter uma pessoa tecnicamente boa, né, que antes a gente tinha muito mais médicos, né, com uma formação boa, hoje a gente já se perdeu um pouco nisso, mas é ter aquele médico, aquele profissional tecnicamente muito bom e que seja honesto, esteja pensando ali no melhor para o seu paciente, né, não indicar procedimentos ou cirurgias que são desnecessárias ou que não seja ali bem indicado para aquele paciente em si. Eu tenho essa pergunta logo mais, mas vou aproveitar para falar sobre isso, que inclusive você, né, não indica cirurgia, você tem essa premissa de avaliar e se não é algo cirúrgico, se não é o momento, é algo que você sinaliza e é conhecida por isso também, né? Assim, a gente tem uma premissa da medicina que é não atrapalhar, né? Então, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Então, a gente está vendo uma indicação de cirurgia de catarata muito comercial, né? Muito desnecessária, e realmente a cirurgia de catarata é excelente, ela é de alta tecnologia, ela entrega resultados visuais muito bons, mas para aquela pessoa, né, que tem a catarata, que tem a indicação. Assim como uma injeção intraocular, a gente vai indicar naquele paciente que de fato tem um problema na retina, que tenha essa indicação. Então, eu acho que a gente tem que ser muito coerente, muito correto, para que a gente indique os procedimentos para aqueles pacientes que realmente estejam precisando disso, né, no momento correto, né. Aproveitando que você trouxe a questão das injeções intraoculares, você trabalha, né, com essas injeções e esse é um procedimento que gera muito medo. O que os pacientes precisam saber para que eles, né, fiquem mais tranquilos e confiar nesse tratamento que imagino que seja bem transformador? Sim, as injeções intraoculares hoje a gente injeta uma medicação dentro do olho, e quando a gente indica esse procedimento, principalmente para pessoas com retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, tromboses retinianas, a primeira reação é de susto. Injeção no olho? Como Vai assim? furar meu Vai olho? furar meu olho, mas não vai sair nada. Então, assim, é um susto realmente inicial, mas é um procedimento hoje que a gente mais realiza para doenças da retina. É um procedimento tranquilo, o paciente faz no centro cirúrgico, a gente com anestesia local, pinga um colírio anestésico, faz uma injeçãozinha no branco do olho, injeta aquela medicação que fica ali 30 dias no olho. Geralmente são no mínimo 3 injeções com intervalo mensal. Mas realmente foi um tratamento transformador para doenças da retina, muitas doenças que a gente não tinha tratamento, hoje a gente tem o tratamento através dessas injeções. Realmente mudou
o resultado e o prognóstico de doenças da retina. DMRI, retinopatia diabética, tromboses retinianas, que a gente não tinha tratamento aí há poucos anos e hoje realmente transformou a vida dessas pessoas. A gente consegue melhorar a visão de muita gente com injeção intravítrea, que a gente chama injeção intravítrea. Então, quando o seu médico, eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque às vezes eu até recebo pacientes de outros médicos, vem aquela idosa, fala, imagina, doutor, eu fui no médico e ele falou que queria fazer injeção no meu olho. Eu falo, sim, hoje é o principal tratamento de doenças da retina. E aí, quando a gente começa a indicar, e o paciente fala, nossa, conheci uma pessoa que também fez, e aí isso vai se tornando mais familiar. Né? Além desse mito, né, de furar o olho, tem algum outro com relação a doenças da retina e as uveites? E as uveites que você gostaria de quebrar, desmistificar, para que as pessoas tivessem maior clareza e fossem, né, mais precisas e assertivas e no time certo para conseguir evitar maiores problemas? Antigamente, doenças de retina e uveites, muitas pessoas ficavam cegas. Então, esse é o principal mito. Nossa, eu estou com esse problema, eu vou ficar cego. Não tenho o que fazer. Mas hoje, realmente, nós temos muitos tratamentos locais, né? As injeções, implantes de corticoide intraoculares, como tratamentos sistêmicos, né? No caso aí da uveíte. Mas esse mito de que não tinha, que a pessoa ia ficar cega, hoje a gente já sabe que a gente tem muitos tratamentos. Não são para todas as doenças, infelizmente, né? Algumas distrofias de retina, muita coisa ainda a gente não tem um tratamento eficaz, mas muita coisa a gente consegue tratar atualmente. Maravilha. E olho vermelho, né? Até preparar a entrevista, eu acreditava que era algo ok, é simples, e pode ser algo muito sério, né, doutora? Quando é que eu tenho que ficar de alerta e ligado nesse sentido? O olho vermelho, às vezes, pode ser uma maquiagem que caiu no olho, e pode ser o início de uma inflamação, de uma úlcera. Então, assim, olho vermelho associado à dor, já tem que ligar aquela alerta, poxa, pode ser alguma coisa mais séria. Olho vermelho associado a baixa acuidade visual, olha, minha visão embaçou, procurem um oftalmologista, né? Olho vermelho pode ser muita coisa. Corpo estranho, úlcera de córnea, uveíte, infecção intraocular, alergia. Então, realmente é algo que precisa ser examinado. Às vezes a pessoa tira uma foto, estou com olho vermelho, o que pode ser? A gente realmente precisa examinar. O exame do oftalmologista ele é muito rico ali, né? A gente consegue ver facilmente a causa e o tratamento adequado ali para aquele olho vermelho. Maravilha. E eu nem sabia que poderia ter úlcera no olho e eu causei uma em mim. E, inclusive, quando eu fui ao oftalmo, que ela mostrou na luzinha, né, um ponto bem aberto e falou que eu falei, gente, o que é isso? Porque eu estava coçando, e é um dos cuidados que a gente tem que ter, olho não se pode coçar, né, doutora? Exato. Úlcera de córnea está muito associada também ao uso de lente de contato, né? Às vezes a lente de contato contamina e faz aquela úlcera de córnea. E coçar os olhos, além de a gente poder contaminar os olhos, né, com conjuntivite, enfim, também pode deformar a córnea e provocar o que a gente chama de ceratocone, que é uma doença, né, uma alteração da curvatura da córnea muito comum. Principalmente ali na criança e do adolescente, que o fato de coçar os olhos pode deformar a córnea e pode gerar esse ceratocone. Então, é algo para a gente ficar muito atento, tanto no adulto, mas muito na criança e no adolescente. E é incrível, porque eu coçava, sabe? E forte. Aí, depois dessa educação que eu tive lá, que ela falou, Carol, não, né? Só se coça com o cotovelo. E eu tinha chega a ser uma agressividade com algo que é tão sensível. Exato. E a gente fala também, a gente tem alguns colírios antialérgicos, né, que não tem corticoide na composição, que podem ser usados, né, de forma contínua. Às vezes o lubrificante, quando você coloca o colírio lubrificante na geladeira e pinga também, ajuda.
E a gente brinca com as crianças para coçar os olhos assim, ó, pressionando as têmporas e não os olhos em si. É muito sério, foi um impacto para mim, espero que seja para você aí também. Segura, tá vendo a criança coçar o olho ou o adolescente que não tem, né, zelo ali, talvez nem saiba, já manda parar imediatamente. Nós falamos sobre a questão da catarata, dessa indiscriminação em estar indicando, né? Mas eu coloquei aqui que há um formulário que só indica cirurgia quando realmente é necessário. Você tem esse formulário? Funciona assim? Como é que acontece? Como é que funciona esse tipo de critério? Porque a gente já entendeu que está havendo uma superindicação, né? Mas qual o critério de indicação? Principalmente aquela catarata estar comprometendo a qualidade de visão da pessoa. Então, quando a gente examina naquele nosso microscópio, a lâmpada de Fenda, a gente consegue graduar a catarata de 0 a 4, qual é o grau da densidade da catarata, e avaliar se a causa da baixa de visão do paciente é realmente pela catarata. Se for, ótimo, a gente indica cirurgia, uma cirurgia de alta tecnologia, segura, implanta uma lente intraocular, o paciente pode até ficar ali livre dos óculos, né? Mas o principal critério é a classificação do grau da catarata ali durante o exame no microscópio e se aquela catarata está comprometendo a visão ou a qualidade da visão daquele paciente. E agora fez todo sentido o que você falou, porque se não há indicação e coloca-se essa lente, pode até atrapalhar a visão da pessoa, não é isso? Eu falo com os pacientes que, por melhor que seja a lente, né, uma lente de alta tecnologia, a lente intraocular, ela não é melhor do que o nosso cristalino transparente. Então, a catarata, você substituir uma catarata por uma lente intraocular, excelente. Você substituir um cristalino transparente, que não tem catarata, por uma lente artificial, os pacientes não ficam satisfeitos. Isso eu vejo repetidamente no consultório. Pessoas que foram indicadas cirurgia de catarata sem ter necessidade, estão insatisfeitas e é irreversível, né? Não tem como você voltar atrás. Retroagir na situação. Exatamente. Para doenças complexas, o diagnóstico precoce, em tudo que eu tenho ouvido aqui, né, seja no oftalmo ao onco, é muito importante, né? Tem alguma coisa que você observa no consultório, né, que faz toda a diferença quando esse paciente chega cedo, além da questão da perda ou não de visão? Por exemplo, que chega na diabetes ainda ali criança, tem essa possibilidade, ou que chega ali na adolescência, faz muita diferença o momento em que ele chega para você? Exatamente. Então, na oftalmologia, todos nós precisamos ir ao oftalmologista, consulta de rotina anual, da criança ao idoso. Na criança, para a gente identificar erros refracionais, principalmente, às vezes a criança tem visão muito boa de um olho e uma visão ruim de outro olho. E os pais falam, não, mas a minha criança, meu filho enxerga super bem, mas às vezes ele está enxergando só bem de um olho. Então, a gente só consegue detectar isso durante a consulta de rotina. Outra coisa ali, depois dos 45, 50 anos, o glaucoma, né? A gente faz essa triagem para o glaucoma durante uma consulta de rotina. Mede a pressão intraocular, avalia o nervo óptico, porque o glaucoma, ele é assintomático. A pessoa pode estar com a pressão intraocular aumentada, que ela não vai sentir nada. Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, façam consultas de rotina anuais, desde a criança até o idoso, porque essas alterações, quando tratadas de forma precoce, a gente evita uma cegueira no futuro, até de uma criança aí que tem uma diferença de grau entre um olho e outro, você corrige com óculos, às vezes indica ali um tampão, e essa criança que não ia ter visão de um olho, passa a ter, porque passou em uma consulta de rotina. Então, acho que isso aí é o principal para a gente deixar como recado. Façam consultas oftalmológicas anuais. E é incrível o quanto, por mais que se fale, né, as pessoas não sabem
e óculos tem vaidade, só está querendo ganhar o meu dinheiro. Olha quão importante é, né, doutora? Exatamente. Pode ser que a pessoa não tenha nada e ótimo, né? Se não Igual seguro, né? A gente não quer usar, que ótimo, foi lá, fez a consulta, não tem nada, volta daqui 1 ano. Mas é uma oportunidade para você ser bem examinado e fazer um diagnóstico aí que tenha tratamento. Maravilha. Aproveitando que não é da sua especialidade, mas como você é mãe, né, de uma criança de 6 e 10. Quais são os especialistas que é rotina, como a gente acabou de falar, o oftalmo, a vida toda, começando quando criança? Claro que você não precisa de uma lista tão extensa, mas o que é ali imprescindível, seja para criança ou para qualquer um de nós enquanto adultos e que é necessário, porque eu sempre faço essa pergunta aqui, quando é que eu tenho que te procurar? Né? Porque são tantas especialidades, né, doutora? Por exemplo, falar que, olha, a população tem que procurar um nefrologista para fazer uma consulta de rotina. A criança tem o pediatra ali, que está ali para direcionar aquela criança, né? Mas eu acho que no caso das crianças é o pediatra, o oftalmologista e o dentista. Então, eu acho que esses, na criança, são os 3, né, profissionais imprescindíveis. No adulto, a gente já tem agora o geriatra, né, que seria o nosso clínico geral, que já pode fazer essa triagem também. No caso das mulheres, eu acho que, em geral, a gente vai aí num ginecologista, né, que direciona a gente conforme a necessidade, o cardiologista. Esses são os meus médicos aí de rotina, né? E aí o idoso, acho que a mesma coisa, conforme for, ele vai direcionando aí para um subespecialista, para o endocrinologista ou para o nefrologista. Mas na criança eu acho que são esses 3, o pediatra, o dentista e o oftalmologista. Maravilha. Tem planos aí para Mirar daqui 5 anos para você? Fala um pouquinho da Mirar, inclusive, né, o doutor Marcelo trabalha junto com você. É só o doutor Marcelo? Explica para a gente um pouquinho do complexo da Mirar. Isso, somos eu e o Marcelo lá, né? Eu trabalho com a parte de retina e uveites, o Marcelo faz a área de cirurgia refrativa e a gente tem os médicos da nossa confiança, que quando tem, por exemplo, um paciente com catarata, eu tenho o cirurgião de catarata da minha confiança que opera na clínica, e assim, um caso de glaucoma que necessite de cirurgia de glaucoma, ou o caso aí da plástico ocular. Mas eu acho que o nosso desafio aí para Mirar é achar profissionais subespecialistas, né, de outras áreas que tenha o nosso perfil técnico e de relacionamento interpessoal para a gente ampliar aí para outras subespecialidades. Esse é o plano aí para 2026. Ai, que maravilha. Então vai voltar quando conseguir compor esse corpo clínico aí, né? E porque são muitas coisas e muitas subespecialidades. Só aqui você trouxe a questão do glaucoma, da catarata, eu não conhecia. Oftalmopediatra, o da plástico ocular, o estrabismo, vias lacrimais, e aí... É muita coisa, é muita coisa. Você recebe paciente com sintomas ali, né, variados. Dor, fobia, mancha, dificuldade de leitura, perda de nitidez. Qual o caso ou padrão que mais te toca ali solucionar pessoalmente, né? E eu digo, como você falou, tem alguém que está chegando ali, que vai perdendo a visão. O que mais te sensibiliza? O que chega ali no consultório que esse seu olhar humano se move ali, se mexe? O nosso calcanhar de Aquiles aí na oftalmologia da área da retina é a DMRI, né, a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete o fundo do olho, a retina, a região central da visão. Então, geralmente, os pacientes, né, já aí acima dos 55 anos, queixam principalmente de uma mancha escura na visão, uma mancha central. Eles falam, ai doutor, eu vejo o seu cabelo, vejo que você está de jaleco, mas eu não consigo definir bem seus olhos, sua boca, o nariz. Então, é uma perda de nitidez na visão central. E outra questão muito importante é a dificuldade na leitura. Então, a gente tem a DMRI forma seca e a forma úmida. Na forma úmida, né, que é a exudativa, a gente indica as injeções, mas a degeneração macular relacionada à idade, forma seca, é
uma doença ainda que a gente tem pouco recurso, né? É a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos no idoso, porque realmente a gente ainda não tem um tratamento eficaz para a degeneração macular relacionada à idade de forma seca. A minha mãe tem DMRI e, né, já tem aí 10 anos que minha mãe tem esse diagnóstico e a gente vê aí um comprometimento da visão, mas ainda sem um tratamento dessa forma seca muito eficaz. Muita coisa nova, né, acontecendo e realmente eu acho que as distrofias de retina, né, que são doenças aí genéticas que acometem na infância, na adolescência, como por exemplo retinose pigmentar, e a DMRI é onde aí a gente precisa estudar, entender e resolver mais para os pacientes. Então, o que me toca ali é realmente a DMRI, que a gente ainda precisa De caminhar uma bastante. solução aí, né? Mas tanta tecnologia, tanto avanço tem acontecido, você acabou de trazer a questão das injeções, então esperamos que, né, eu acredito que essas pessoas, se não têm nenhum interesse, né, além, devam estar pesquisando e procurando sobre, né, doutora? Sim, tem muito estudo e já tem muita coisa aí aparecendo, né? E acho que eu ainda vou pegar essas tecnologias aí e para a gente poder beneficiar melhor E tomara esses que nossos seja pacientes. em tempo para Para minha alcançar sua mãe, mãe também. ela fala assim, eu ainda vou. Ela fala assim, eu posso servir de cobaia. Pronto. Falo, quando tiver, mãe, você terá esse Vai tratamento. ser a primeira, a gente vai estar aqui orando por isso. E eu sempre peço uma mensagem, mas eu acredito que, a não ser que você tenha outra, né, que as consultas de rotina, que foi o que você falou, se tem uma causa, se algo que eu possa dizer enquanto médica, né, foi essa. Se você não tiver outra, ou se tiver para os profissionais, ou para as mães, para o pai, para o adolescente, alguma coisa que tem lá no seu coração de que, gente, eu precisava tanto, se eu pudesse gritar, né, colocar um outdoor, qual seria? Eu acho que é isso mesmo, a consulta de rotina, detectado um problema, procure um especialista. Eu acho que nós, na oftalmologia, a gente está bem subespecializado, e porque é muito avanço, é muito estudo, a gente vive estudando, a gente vive em congresso, e eu acho que se você tiver o diagnóstico de alguma doença ocular, procure um especialista naquela área. Eu acho que a chance de você ter sucesso aí no seu tratamento é bem maior quando você está nas mãos de um especialista responsável. Sim. Última página, resposta rápida, intuitiva, de uma palavra ou uma frase, ok? Ok. Então vamos lá. Visão é Segurança e liberdade. o maior erro do paciente é? Negligenciar os sinais e os sintomas. E as consultas de rotina. Um sintoma que nunca deve ser ignorado. Baixa de visão, embaçamento visual. Retina em uma palavra. Importante, decisiva. Catarata só deve ser operada quando? Estiver comprometendo sua visão. Oftalmologia do futuro será? Muito tecnológica, mas muito associada a um olhar humano e responsável. O que a Mirar entrega que ninguém mais entrega? Qualidade técnica e responsabilidade. Pode até ser, né, que outras pessoas entreguem, mas esse é um grande princípio, um valor para você, né, para vocês. Sim. A doença que mais te desafia? DMRI, degeneração macular relacionada à idade. A frase que te guia como médica? Seja responsável, aquela visão daquele paciente é um bem muito valioso para ele. Maravilha, obrigada. Foi muito bom, muito esclarecedor e desejo que, como eu falo sempre, né, começando o nosso trabalho, que a nossa voz possa chegar onde Deus desejar, porque isso salva uma vida, uma visão, né? Talvez você não vai ter a oportunidade de vir fazer uma consulta com a doutora Vanessa ou com o doutor Marcelo, mas você aí da sua cidade, onde tiver, se tiver esse conhecimento, já pode começar
aí a se movimentar de alguma forma, para mim foi muito esclarecedor, principalmente com relação a essas doenças físicas, né, fisiológicas, infecciosas, que podem impactar também a visão. Isso mesmo. Eu que agradeço o espaço, Carolina, que você abre aqui para nós médicos, né, que não temos aí muita familiaridade com isso aqui, mas eu acho que é muito importante a gente passar isso para frente. Você faz isso de uma forma brilhante. Ai, eu quero muito. Esse é um propósito que espero, né, que eu tenho certeza que não era um plano meu, mas com certeza é um plano de Deus e que ele possa chegar bem longe para que as pessoas possam ter essa credibilidade e também não só gerar credibilidade no profissional, mas nelas mesmas, de estudarem, de procurarem, de pesquisarem, porque chega do brasileiro aceitar, não vou atrás não, porque vai demorar muito a justiça. Não, gente, é sério, e nós temos que fazer essa escolha, assim como nós fazemos para os nossos filhos fazer para a gente, né? Se valorizar nesse sentido. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição toda a formação da doutora, onde encontrá-la, e encaminhe, porque tem informações que você, ao encaminhar, pode melhorar muito a vida de alguém, e tem gente que faz isso com tanta facilidade para piorar, né? Então, vamos contagiar ao invés de contaminar. E até o próximo consultório aberto.